Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos seguir com o nosso curso de óptica geométrica. Terminou-se ali o trabalho com os espelhos esféricos, foram resolvidas todas as questões de sala propostas em vídeo e eu também passei para vocês uma atividade na plataforma Geek, então fiquem atentos, existe lá um prazo definido para a conclusão dessa tarefa. Salvo engano, uma lista com 20 questões, tratando sobre espelhos planos e esféricos. E agora vamos dar continuidade com o estudo da refração. Vocês podem assistir a essa aula teórica, mas também é bom reforçar com a aula apresentada na plataforma SAIS. E aqui está o passo a passo. portalsais.com.br, depois Soluções Digitais, SAS TV. Você clica em Física 3 e lá você vai ver a aula número 6, que é a Introdução ao Estudo de Refração, uma aula de aproximadamente 11 minutos. E neste vídeo vamos dar continuidade com a nossa aula teórica sobre esse assunto. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos ver aqui um modelo mecânico para a refração. A refração acontece quando existe mudança da velocidade quando o corpo passa de um meio para o outro. Nesse caso aqui, nós estamos imaginando que esse aqui é um bloco deslizando sobre uma superfície extremamente lisa, essa superfície em azul claro. Esse bloco prossegue nessa direção, definida por essa flecha na cor preta, e com essa velocidade, que é esse vetor vermelho, velocidade V1. Então, ele está prosseguindo em linha reta, por inércia, fazendo um movimento retilíneo uniforme. Ele prossegue, até que chega nesse ponto. Agora, o que vai acontecer? Enquanto a parte superior dele ainda está deslizando na superfície superlisa, a parte inferior da frente dele aqui já começou a penetrar em uma região com maior atrito, uma região de maior rugosidade. E isso já vai provocar uma menor velocidade. Então você vai ter em um mesmo corpo um lado querendo ir mais rápido do que o outro. O que é que isso vai produzir? Logicamente, vai produzir uma mudança de direção, uma quebra na direção da velocidade. Quebra, e é por isso que o nome dado a esse fenômeno é refração, de refratare, quebrar. Okay? Veja que agora o bloco vai prosseguir nessa outra região com a velocidade V2. O ângulo I entre a direção de incidência e a reta normal é chamado ângulo de incidência. O ângulo R entre a reta normal e a direção da refração é o chamado ângulo de refração. Mas para entendermos melhor sobre refração, é interessante darmos umas pinceladas no conceito de ondas. Nós vamos ter um curso completo sobre ondas, mas aqui apenas alguns conceitos básicos. Então, o que é onda? É uma perturbação que se propaga, alterando na sua passagem propriedades físicas do meio. Propriedades como a densidade do ar, por exemplo. O som, ao se propagar no ar, ele altera a concentração das partículas componentes do ar. Então é uma onda de pressão de regiões de contração e rarefação do ar. As ondas podem ser mecânicas, são aquelas que necessitam de um meio material para a sua propagação, como acabei de dizer, o som. Então é necessário que exista um meio pré-existente para que a perturbação se propague. Existem as ondas eletromagnéticas. Elas se propagam inclusive no vácuo. Exemplo, a luz. Elas não precisam de um meio pré-existente. As ondas eletromagnéticas são fruto de um fenômeno que é a produção de campos elétricos e magnéticos que se retroalimentam em um efeito em cascata. Então não é necessária a existência de um meio pré-existente. Elementos das ondas. As ondas possuem crista e vale.
respectivamente, os pontos mais alto e baixo das suas oscilações. A onda tem um comprimento de onda, que é o tamanho do seu padrão. A onda ela tem um padrão que se repete, um padrão visual que se repete. Nesse caso aqui, nós estamos representando mais ou menos uma onda senoidal. Então, o comprimento de onda pega aquela parte que envolve o pico e a parte que envolve o vale. Esse comprimento de onda geralmente é chamado pela letra grega lambda. A onda tem amplitude. Amplitude é uma medida da energia dessa onda. Então, é a distância entre o seu ponto central, o seu eixo de propagação, até a crista, ou a distância do seu eixo de propagação até o vale. Não confunda. Não diga que amplitude é o tamanho total, a distância total de crista até vale. Não é. É da região central até a crista ou da região central até o vale. Amplitude tem a ver com a intensidade da onda, com a força da onda, vamos dizer assim. Frentes de onda. Bom, as frentes de onda elas são formadas de acordo com o formato da fonte. Veja, se você tem uma fonte em forma de ponta, imagine que essa ponta de seta está espetando a superfície da água, fazendo isso periodicamente. Bom, olha só o que vai acontecer. As ondas produzidas serão circulares. Todas essas ondas aqui, quando você liga todas as cristas lado a lado, você acabou de formar uma frente de onda. Veja que aqui na direita, o instrumento que está produzindo a perturbação, ele tem um formato plano. Então ele está perturbando uma superfície de água, por exemplo, produzindo impactos sucessivos com um formato reto. Isso daí vai fazer com que surjam frentes de onda que são retas também. Então você pode dizer que todos esses pontos daqui estão ligando cristas lado a lado. Depois, aqui também, ligando cristas lado a lado. Então nós podemos dizer que, se pudéssemos fazer o desenho, aqui seria uma região de crista, aqui de vale, aqui de crista, aqui de vale, aqui de crista, aqui de vale, aqui de crista, aqui de vale e aqui de crista. E por aí vai. Então, esse é o conceito de frente de onda. Modelo ondulatório para a refração. Imagine agora que uma onda que tem essa frente de onda aqui vermelha está viajando pelo meio 1, esse meio esverdeado. E nesse meio, essa onda consegue viajar mais rápido. Quem dá a velocidade da onda é o meio. Enquanto o meio permanecer o mesmo, com as mesmas propriedades físicas, a onda não muda de velocidade. Ela prossegue com velocidade uniforme. Então nós vamos fazer aqui uma representação de uma frente de onda se propagando em um meio. Veja que ela prossegue com velocidade, já se reproduziu ali o comprimento de onda lambda 1. E aí o que vai acontecer a partir de agora? Veja que enquanto a parte superior da frente de onda ainda viaja no meio menos refringente, que seria o equivalente mecânico a um meio de menor atrito, a frente de onda na sua parte mais baixa já está viajando no meio mais refringente, que seria o equivalente mecânico a um meio com maior atrito. Bom, então, o que é que vai acontecer? A frente de onda vai quebrar, justamente porque a parte inferior, que já penetrou na região mais refringente, ela tem agora uma velocidade menor. Então, vai se propagar dessa maneira, até que você vai perceber que, quando a onda passar totalmente para o meio mais refringente, teremos então a quebra da direção da velocidade da onda. Veja que antes nós tínhamos a velocidade V1, agora temos a velocidade V2 em uma direção diferente. Antes nós tínhamos um comprimento de onda lambda 1 e agora temos um comprimento de onda lambda 2 menor. A ideia é a seguinte: imagine que aqui é uma pessoa andando sobre a superfície da Terra, andando no ar.
ela anda com mais liberdade. O ar tem pouco atrito para a sua caminhada. Logo depois ela passa a caminhar dentro de uma piscina com água até a linha da cintura. Agora o meio é mais grudento. Ela vai dar passos mais curtos. Então, observe que a velocidade vai diminuir. Ok? Então, vamos fazer aqui uma análise. Quantas vezes o comprimento de onda lambda 2 é menor do que o comprimento de onda lambda 1? É o mesmo número de vezes que a velocidade v2 é menor do que a velocidade v1. Essa é a relação de proporcionalidade. Okay? Quanto mais o ambiente for livre, rarefeito, vamos dizer assim, para a propagação da onda, permite que a onda dê passos mais largos. Agora, quando a onda entra em um meio mais denso, em um meio mais grudento, vamos dizer assim, ela passa a ter uma dificuldade para dar os passos serão menores, então ela vai diminuir sua velocidade, mas o ritmo dos passos é o mesmo. Se em cima, por exemplo, ela dava 3 passos por segundo, aqui embaixo ela vai continuar dando 3 passos por segundo, só que passos mais curtos e por isso você vai ter uma redução da velocidade. Então veja que agora nós vamos fazer aqui um trabalho matemático para descobrir as relações que envolve esse tema da refração. Foco nessa região daqui. Veja que agora eu tenho comprimento de onda lambda 2 menor. Essa linha representa a interface separadora dos meios. E agora o comprimento de onda lambda 1 maior, do meio menos refringente. Nós vamos pegar esta região e vamos dar um zoom para entender melhor o que acontece. Então observe que em cima nós temos um triângulo retângulo amarelo, formado pelos ângulos θ, alfa e 90. E aqui o comprimento de onda do meio menos refringente, lambda 1. Embaixo nós temos um triângulo retângulo azul, com os ângulos beta, φ e 90. E aqui nós estamos representando o comprimento de onda do meio do meio mais refringente, lambda 2. Bom, nós podemos perceber que os triângulos retângulos amarelo e azul estão ligados pela mesma hipotenusa, que nós vamos chamar de IP, aqui em cima e aqui embaixo. São triângulos retângulos siameses. Outra coisa que nós podemos fazer, temos que lembrar que em um triângulo retângulo o conceito de seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olhando para o triângulo amarelo, o que é o seno de θ? Cateto oposto, lambda 1, sobre a hipotenusa, IP, que é essa distância daqui para cá. Ok? Então, a hipotenusa vai ser lambda 1 sobre seno de θ. Olhando agora para o triângulo azul, quem é o seno de φ? O seno de φ também vai ser cateto oposto, que é o tamanho de lambda 2, sobre a hipotenusa IP. Está aqui. Então a hipotenusa vai ser lambda 2 sobre seno de φ. Bom, as hipotenusas são iguais. Essa hipotenusa é igual a essa. A hipotenusa do triângulo amarelo é igual à hipotenusa do triângulo azul. Então, se o primeiro membro é igual ao primeiro membro, o segundo membro é igual ao segundo membro. Então, podemos fazer lambda 2 sobre seno de φ igual a lambda 1 sobre seno de θ. E como θ mais alfa dá 90, o ângulo entre o raio incidente e a normal é θ, que chamaremos de ângulo de incidência I. O que esse texto está dizendo? Veja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aqui nós já temos 90. Então a soma desses outros dois, θ e alfa, só pode ser 90. São complementares. Ok? Bom, se θ mais alfa dá 90, vamos para cá. Daqui para cá, entre a interface separadora dos meios e a reta normal, você concorda que existe um ângulo de 90 graus? E aqui já é θ? Então quem é o outro cara que falta? Só pode ser alfa, porque daqui para cá é 90. Por outro lado, o ângulo
entre a frente de onda do meio menos refringente e o raio incidente, esses dois aqui também formam 90 graus. Entre o raio da onda e a frente da onda, sempre existirá um ângulo de 90 graus. Bom, então se aqui já é alfa, o que é que falta para fechar 90? Θ. Então nós podemos concluir que o mesmo ângulo que a frente de onda faz com a interface separadora dos meios é o mesmo ângulo que o raio de onda faz com a reta normal. Se aqui é θ, aqui é θ também. Nós vamos passar a chamar esse ângulo θ daqui de I, ângulo de incidência. Por outro lado, a mesma coisa aqui, ó, φ mais beta também é 90. Teremos que o ângulo entre o raio refratado e a normal é φ, e chamaremos de ângulo de refração R, a mesma coisa do de cima. Aqui é 90. Então, desculpe, aqui é beta, aqui é φ. Beta mais φ dá 90, lógico. Então, se beta mais φ dá 90, e o ângulo entre a interface separadora dos meios e a reta normal é 90, e aqui já é beta, aqui só pode ser φ. Então veja aqui, o mesmo ângulo que a frente de onda faz com a interface separadora no meio mais refringente é o mesmo ângulo que o raio de onda faz com a reta normal nesse meio mais refringente também. Então, esse ângulo vai passar a ser chamado de ângulo de refração. Então, no slide seguinte, veja, o ângulo θ passa a ser chamado de I, o ângulo φ passa a ser chamado de R. Então, nós temos agora ângulo de incidência, ângulo de refração. Antes nós tínhamos, então, pela relação anterior, lambda2 seno de φ. Então, agora será lambda2 seno de R. Antes era lambda1 seno de θ. Então, agora é lambda1 seno de φ. Encontramos a primeira relação matemática interessante, a relação entre os ângulos que as frentes de onda fazem com a reta normal e os comprimentos de onda. Veja que existe uma relação aqui de seno, ok? Podemos deixar assim, trazer os senos para um lado e os comprimentos de onda para o outro. Seno de I sobre seno de R igual a lambda1 sobre lambda2. Então, nós já vimos que seno de I sobre seno de R é igual a lambda1 sobre lambda2. Esse fenômeno aqui, chamado de refração. Bom, como a onda se propaga com velocidade uniforme em cada meio, você pode utilizar aquela fórmula que a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, velocidade, espaço sobre tempo. Bom, após percorrer a distância do seu próprio comprimento de onda, no tempo de um período, nós teremos o seguinte: a velocidade, que é ΔS sobre ΔT, pode ser substituída em termos de onda assim. Espaço percorrido, um comprimento de onda. Quanto tempo leva para a onda se reproduzir em um comprimento de onda? É o tempo de uma oscilação, o tempo de uma perturbação completa, que é chamada de período. Então, V igual a lambda sobre período. Veja que essa equação, a equação mais importante do curso de ondas, na verdade é uma equação de movimento uniforme. Bom, por outro lado, período e frequência são inversamente proporcionais. Lembre-se, você estuda isso lá na primeira série do ensino médio, no curso de movimento circular uniforme. Então, 1 sobre período é a mesma coisa que vezes frequência. V igual a lambda F. Essa daí é a equação mais importante do curso de ondas. A velocidade da onda depende do comprimento de onda e da frequência. Então, você pode dizer que o comprimento de onda é V sobre F. Bom, lembre-se, a frequência F é a mesma nos meios 1 e 2, pois a sua determinação é dada pela fonte e não sofre alteração nos meios de propagação. Lembre-se, isso é importante. A mesma frequência que a onda tem no meio 1
terá no meio 2. A frequência é a entidade física que é mantida na refração. Veja, por exemplo, se você dispara um laser verde vindo do ar, esse laser vai continuar verde dentro da água, ele não muda de cor. Lembre-se que cor tem a ver com frequência. Ok? Então, se a mesma coisa acontece com o som, se alguém estiver falando no ar e você estiver com a cabeça dentro da água, você vai continuar ouvindo a voz da pessoa tão grave ou tão aguda quanto ela é. Ok? Então, nós já vimos que seno de I sobre seno de R é igual a lambda 1 sobre lambda 2. E como a onda se propaga com velocidade uniforme em cada meio, velocidade é espaço sobre tempo, após percorrer a distância do seu próprio comprimento de onda, no tempo de um período, teremos V igual a lambda sobre período, e a equação fica lambda igual a V sobre F. A frequência não muda na passagem da onda. A frequência só depende da fonte. Conforme eu estava dizendo antes, se você estiver em uma piscina, por exemplo, e alguém estiver falando do lado de fora da piscina e você mergulhar a sua cabeça logo próximo ali do nível da água, você vai continuar ouvindo a voz da pessoa no mesmo timbre que você já está acostumado. A frequência da voz da pessoa não vai mudar. A frequência da luz que sai do ar e entra na água também não vai mudar. Bom, nós já vimos que seno de I sobre seno de R é igual a lambda 1 sobre lambda 2, a relação entre os ângulos e os comprimentos de onda. Então, se lambda é V sobre F, velocidade sobre frequência, nós podemos substituir. Lambda 1 é V1 sobre F e lambda 2 é V2 sobre F. Veja que F é a mesma frequência, por isso que chamamos de F nos dois casos, no meio 1 e no meio 2. Então, nós vamos poder fazer seno de I sobre seno de R igual a V1 sobre F sobre V2 sobre F. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, veja que as frequências serão cortadas, e aí nós vamos ter a relação entre os ângulos e as velocidades. Então, podemos escrever de uma forma mais completa, seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a V1 sobre V2. Índice de refração. O índice de refração nos informa quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que no meio considerado que você está querendo estudar. Matematicamente, n igual a c sobre v, onde n é um valor adimensional e maior do que 1. Então veja, por exemplo, a luz viajando no vácuo, ela viaja a 300.000 km por segundo, representando-se aí por esse vetor na região azul. Quando a luz entra nesse meio amarelo, ela passa a ter uma velocidade de 150.000 km por segundo. Significa dizer que ela reduziu sua velocidade pela metade. Então, o índice de refração desse meio amarelo é 2. C sobre V1. Significa dizer que nesse meio amarelo, a luz viaja 2 vezes mais lentamente do que viajaria no vácuo. Esse outro exemplo, no vácuo, a luz viajando a 300.000 km por segundo, e ela invade então esse meio verde, o meio 2, e passa a ter uma velocidade de 100.000 km por segundo. Qual é o índice de refração desse meio 2 verde? Mesma coisa, C sobre V2, índice de refração igual a 3. Esse número significa que nesse meio verde, a velocidade da luz é apenas 1/3 do que seria no vácuo. Podemos dizer, então, que o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. Quanto maior for a refringência de um meio, a velocidade da luz é mais devagar nele. Então, a lei de Snell-Descartes está ficando cada vez mais completa. Seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a V1 sobre V2. Mas, no meio 1, o índice de refração é dado por N1C sobre V1. Então, V1 é igual a C sobre N1. Desta forma, V2 é igual a C sobre N2. Então, nós agora podemos fazer que seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a C sobre N1 sobre C sobre N2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda na divisão dessas frações,
E vamos ficar assim. Seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a N2 sobre N1. Bom, podemos então escrever a lei de Snell-Descartes de uma forma mais completa. Aqui relaciona os ângulos, os comprimentos de onda, as velocidades e os índices de refração. Agora, se ligue nesse detalhe. Seno de I. I é ângulo de incidência. Ele está correlato ao meio 1. Lambda 1, meio 1. Velocidade V1, meio 1. Mas aqui, no índice de refração, é N2, meio 2. Mesma coisa embaixo. R, ângulo de refração, está correlato ao meio 2. Lambda 2, meio 2. Velocidade V2, meio 2. Mas no índice de refração aqui, ó, é o N1. Cuidado com essa inversão. Então, quais são as leis da refração? Primeira lei, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão em um mesmo plano, são coplanares. E a segunda lei, lei de Snell-Descartes, diz que seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a N2 sobre N1, onde esses N são os índices de refração. Nesse vídeo que nós vamos assistir agora, vamos ver um fenômeno chamado continuidade óptica. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter a introdução vou passar aqui a propaganda. A pessoa está colocando glicerina dentro da vasilha. E observe o que vai acontecer quando ela introduzir na glicerina um bastão de vidro. Percebeu? O bastão de vidro fica invisível dentro da glicerina. Isso daí seria um fenômeno físico de invisibilidade. Essa é a forma de se obter invisibilidade. Os dois materiais, apesar de um ser líquido e o outro sólido, mas eles têm o mesmo índice de refração. Então, o vidro está lá, mas você não consegue vê-lo. Por que aconteceu isso? Porque a luz não sentiu diferença ao se propagar dentro do vidro ou dentro da glicerina. A luz não mudou de velocidade. Se não houve refração, não ocorreu reflexão. Se não aconteceu reflexão, não teve visão. A visão é um fenômeno de reflexão. Toda refração produz reflexão e a reflexão produz visão. Se não houve refração, não teve reflexão, não teve visão. O arco-íris é explicado da mesma maneira. O arco-íris é explicado por um fenômeno de, primeiro, decomposição da luz. Então veja, nós temos aqui o formato de uma gota em formato esférico. Na verdade, quando as gotas se desprendem das nuvens, elas adquirem imediatamente um formato esférico. Então, aquele raio de luz branca que vem pelo polo norte da gota, ele vem do ar e entra na água. Ele vai se dividir nas 7 cores do arco-íris. Quando essas cores já separadas batem na face direita da gota, elas sofrem reflexão e saem pelo polo sul da gota. E já saem com as suas cores separadas. Lembre que a cor branca é a soma das 7 cores do arco-íris. Ok? Então, veja que entre o raio branco incidente no polo norte e o raio vermelho que sai pelo polo sul da gota, existe um ângulo de 42 graus. Já entre o raio do sol branco que entra pelo polo norte da gota e o raio roxo, que é a cor violeta, existe um ângulo de 40 graus. Bom, como são infinitas gotas que estão em suspensão no ar e o raio vermelho ele sai mais baixo, enquanto que os raios na tonalidade roxa vão sair mais altos, todos esses raios eles vão se concentrar no seu olho, formando uma composição colorida com as 7 cores do arco-íris, com o vermelho sempre em cima. Por isso que o nome é arco-íris. Na verdade, é um fenômeno óptico geométrico. Okay? Na verdade, o arco-íris ele
deveria ser completo se tivesse área para isso. Geralmente a gente só vê uma parte do arco-íris, mas raramente alguém faz a captura de um arco-íris completo, como nesse vídeo que nós vamos ver agora. Um aluno meu, há 2 anos atrás, ele mora ali no Corredor da Vitória, e do prédio dele ele pôde fazer a filmagem impressionante desse arco-íris completo. Vejam. Uma circunferência gigantesca que foi até lá embaixo nas pedras da praia. Esse é um fenômeno raro de ser visto, mas o arco-íris, na verdade, representa um cone, onde a ponta do cone é o seu olho. Ok? Bom, então, na próxima aula nossa, nós vamos resolver as atividades de sala, que vocês já podem começar a tentar fazer. Obrigado e até a próxima.